Iniciar a nossa segunda reunião da quinta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Louros. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, as senhoras e senhores presidentes de Junta de Freguesia, da União de Freguesias, senhoras e senhores deputados municipais, os técnicos da Câmara e da Assembleia Municipal aqui presentes e o restante público, um agradecimento especial pela vossa presença. Nós, para darmos início e estejamos devidamente compostos em termos de quórum, vamos dar posse ao Sr. Deputado Municipal António José da Silva Baião da Costa, em sugestão do Sr. Deputado Municipal Carlos Luís da Costa Gonçalves, do qual não o vejo aqui na sala. Está ali. Obrigado. Agora sim, aproveitar também para dar aqui duas informações muito rápidas. Já estão agendadas na sequência da Conferência de Líderes as duas próximas Assembleias Municipais, portanto será no dia 22 para a discussão e aprovação da política fiscal do município de Louros e dia 29 para o orçamento, e grandes opções do plano para 2019, quer da Câmara Municipal, quer dos CIMAR. Portanto, dia 22 e dia 29 de novembro. Queria também, queria também de alguma forma, na sequência dessa Conferência de Líderes que existiu, na semana passada, faço esse apelo aqui, reforço esse apelo aqui, no sentido de os partidos políticos, dentro, obviamente, de toda a liberdade da ação política que têm, não de perto nem de longe questionar essa liberdade da ação política, mas que possamos, de alguma forma, evitar a apresentação de moções e de recomendações e todo aquele documento político que é normalmente discutido no período antes da ordem do dia. Eu solicitava, tal como solicitei aos senhores líderes das bancadas, e faço agora aqui perante todos vós, que evitássemos, quer no dia 22, quer no dia 29, de colocarmos esses documentos para que, de facto, consigamos ter uma discussão no tempo razoável, quer da política fiscal, quer do orçamento para a Câmara e para os serviços intermunicipalizados, e, portanto, fica este meu apelo e o apelo da mesa relativamente a isso. Depois, dizer-vos o seguinte: se bem que regimentalmente não é passível e não está consagrada essa situação que agora vos vou transmitir, eu acho e sou da opinião que na última Assembleia Municipal, tendo em conta o conjunto de questões que foram colocadas e tendo em conta que existia greve e, portanto, tinha que encerrar à meia-noite, eu sou da opinião, mas não posso tomar essa decisão, tenho que, de alguma forma, pedir ao plenário que me acompanhe nesta minha opinião, que é de a Câmara poder, de alguma forma, dar as devidas respostas dentro do tempo que regimentalmente tinha. Não, obviamente, sendo uma continuação, não há direito, digamos, a esse período antes da ordem do dia, nem obviamente, as devidas respostas da Câmara, mas acho que, de alguma forma, era interessante e era útil para que a Câmara pudesse ter a oportunidade de dar as suas respostas, tendo em conta o volume de perguntas que foram colocadas na última Assembleia Municipal. Portanto, eu perguntava aos senhores deputados municipais que se opõem, digamos, a esta sugestão que aqui vos deixo. Não existindo, Sr. Deputado... É para confirmar a nossa concordância. Muito bem, assim sendo, agradecendo a vossa concordância, solicitava ao Sr. Presidente da Câmara se quisesse usar da palavra. Muito boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia e todos os eleitos e o público aqui presente, procurando dar uma resposta breve e pedindo desculpa desde já. Pode haver aqui alguma coisa que me escape, uma vez que a reunião já foi há 15 dias e tenho aqui os meus apontamentos, mas são bons, mas podem falhar.
Quanto à questão da limpeza dos terrenos privados e da linha de crédito do Governo, a linha de crédito era de difícil acesso. Aliás, ainda esta semana, em reunião da Associação de Municípios, se constatou que estava muito longe de estar utilizada, porque é muito difícil os municípios utilizarem-na. Fizemos um conjunto de limpezas bastante vasto nos sítios onde havia maior risco de incêndio, sobretudo à volta de algumas aldeias da zona norte do nosso concelho, e é essa a política que vamos continuar a ter, porque é manifestamente impossível ao município, como a outros municípios, fazer tudo aquilo que a lei nos impõe em substituição dos proprietários privados. A urbanização do Badaião está em vias de adjudicação do seu projeto de execução. Sobre a urbanização da NHC, ela portanto, é da responsabilidade do IRU, mas como não é formalmente propriedade do IRU, não será provavelmente incluída nas transferências de competências de responsabilidades para os municípios que estão a ser preparadas, porque elas só abrangem os edifícios de propriedade do IRU e da Segurança Social, o que não é o caso. Quanto à questão da criminalidade dos meios de polícia, a criminalidade no Concelho de Loures baixa há 8 anos consecutivos e consideramos que, de facto, isso não significa que não seja necessário mais meios para a PSP, em particular viaturas, que são uma carência enorme, não só no nosso Concelho, mas também no nosso Concelho. Agentes também, mas viaturas. Em matéria de obras, pensamos que o que é importante em relação à PSP é o alargamento da esquadra de Camarate, porque não tem condições suficientes para o número de agentes que ali funcionam, que ali desempenham a sua função. Acesso ao rio pelo caminho do povo. Não sei se está cá a senhora representante Paula Magalhães, está sim senhor. Nós fizemos, depois da última vez que nos colocou esta questão, uma pesquisa nos arquivos da Câmara e nos registros que temos. Não há nenhum registro na Câmara de que aquele acesso fosse público, fosse de servidão pública. Não estou a dizer que não fosse essa a tradição local. O que estou a dizer é exatamente isto. Não há nenhum registro na Câmara que atribua a esse caminho o caráter público. Vamos continuar a avaliar a situação, mas para já é esta a informação que tenho para lhe dar. Quanto ao saneamento em Unhos, está em curso um grande investimento da Águas do Tejo Atlântico para completar a ligação ao saneamento das zonas ainda não ligadas em Unhos, Apelação, Camarate e Sacavém, uma empreitada de 2,5 milhões de euros, que há muito o município reivindicava e que espero que venha resolver o fundamental dos problemas destas localidades do nosso concelho. Caiu a placa, mas não caiu o executivo. Quanto à questão da alimentação escolar, é uma questão muito importante. Nós estamos muito atentos ao desempenho da empresa que ganhou o concurso. Às vezes há reclamações. Aliás, o que nós pedimos é que todos, não só os senhores eleitos municipais, os pais, os professores, sempre que tenham notícia de situações anómalas, possam reportá-las à Câmara. Porque a forma de fazer cumprir estes contratos é obrigar a empresa a cumprir aquilo que está no caderno de encargos. E nós temos feito isso, temos os nossos técnicos de agrupamento em permanência a acompanhar esta situação, fazemos visitas surpresa, fazemos fiscalizações e queremos que, sempre que haja situações anómalas, elas nos sejam reportadas para nós aplicarmos as devidas penalizações à empresa. Loja Municipal de Loures Shopping, entretanto, reabriu no dia 31, portanto, tinha havido uma pergunta sobre esta matéria, reabriu com muito melhores condições de atendimento ao público e com serviços melhorados. Quanto também houve, penso, uma pergunta, aqui os meus apontamentos não são muito bons, sobre a alimentação escolar na escola de Bucelas. Sim, mas penso que houve uma referência específica, não sei se foi do Sr. Representante Vítor Santos, não estou a dizer que foi sua, mas como muitas vezes põe essa questão, a alimentação na escola de Bucelas não é da responsabilidade do município, é da responsabilidade do Ministério da Educação e, portanto, naturalmente, registramos a questão, bem como as obras naquela escola. Os investimentos de fundo naquela escola são da responsabilidade, por enquanto, do Ministério da Educação. E é essa a informação que tenho para dar neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, obrigado pelas respostas. Vamos então dar início ao nosso período de intervenção do público, desde já agradecendo a vossa presença, e chamaria a Primeira Munícipe, a Sra. Munícipe Paula Marques, para colocar as suas respectivas questões. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, restantes representantes desta Assembleia, técnicos, público em geral. Chamo-me Paula Marques e sou mãe e representante dos encarregados de educação da Escola Jorge de Barros. Sr. Presidente, no dia 25 de outubro deste ano, esta associação esteve aqui, ainda não sabíamos se naquele dia tinha caído aquela maldita rede tinha feito mais uma vítima. Um aluno caiu por um dos enormes buracos, que não são buraquinhos, são mesmo buracos enormes, bateu com a cabeça no chão e sofreu com a inoperância das instituições que têm como missão educar, proteger e fazer crescer aqueles alunos que são património da educação deste concelho. É mais um caso lamentável que a comunidade escolar registra. Desde março de 2017, os pais daquela escola vêm alertando, fazer ouvir factos que infelizmente foram transformados em bolas de ping-pong e foi jogada por quem tem competências e poder de decisão, porque, ou alegadamente, o município desvalorizou a gravidade da informação que tinha em sua posse, ou não foi capaz de exigir ao Ministério da Educação medidas urgentes, ou quem elaborou o relatório, alegadamente, não foi suficientemente zeloso nas suas funções e obrigações de mencionar a gravidade da situação. O município finalmente assumiu a adjudicação da empreitada da reparação da maldita rede. Mas para quando? Com a máxima urgência? Daqui a um mês, daqui a 6 meses, aquela comunidade escolar está a pagar um preço demasiado alto por esta inércia. Nós não pedimos que aquela maldita rede seja arranjada amanhã, porque já devia ter sido há mais de um ano. Mas o nosso propósito aqui, hoje, é também relembrar que cada dia, cada semana que passa, aumenta a possibilidade de mais alunos sofrerem mazelas. Pergunto humildemente ao Sr. Presidente, perante esta Assembleia, se não se sente triste com o que está a acontecer. E como se sentiria se tivesse um filho que frequenta aquela escola naquelas condições. Como tal, venho solicitar ao Sr. Presidente que, em último caso, chama-se o empenhamento pessoal na resolução deste problema. A situação daquela escola não condiz com os valores que o Sr. Presidente defende. Se for preciso, calce uma bota com biqueiras de aço e dê um pontapé nas burocracias e corrija, por favor, o mais depressa o que ainda é possível corrigir. Fazemos votos que daqui a uns dias não estejamos aqui novamente a reportar mais um acidente com mais gravidade com um aluno daquela escola. O Sr. Presidente afirma que seriam precisos 10 orçamentos para fazer tudo o que não é da competência do município. Mas que realidade estamos a falar? Nós apenas defendemos os superiores interesses da escola e dos alunos. Dá a entender que o Sr. Presidente está zangado com os pais que defendem a integridade física dos seus filhos da escola. Ou é por estarmos sempre a falar daquela maldita rede? Enquanto aquela maldita rede continuar a marcar os nossos filhos pela negativa, nós estaremos aqui para denunciar a situação diante desta Assembleia. Se o Sr. Presidente é pai, sabe bem do que estou a falar. A educação é um dos pilares do Estado moderno. Por isso, permita-me, Sr. Presidente, que solicite aos representantes desta Assembleia que, quando aprovarem o próximo orçamento municipal, não sejam só políticos, sejam também pais, avós, tios e ajudem a crescer e a melhorar o património de educação deste Concelho em segurança. É só. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Municipal Marques, agradecer as suas preocupações, as suas questões que aqui colocou, e passaria ao município seguinte, o município João Soares Reza. Muito obrigado. Boa noite a todos os eleitos, Sr. Presidente. Esta Assembleia, que é uma Assembleia
um caso único a nível nacional. O ponto 1 tem a ver com a rodoviária de Lisboa e com o encerramento do posto, a estação em Santo Antão do Tujal. Ninguém diz nada, não se passa nada. O posto encerrou, os autocarros vão estacionando pela berma, está tudo bem, ninguém diz nada. Portanto, a Câmara, se os senhores querem ser uma autoridade, querem gerir transportes, por enquanto, também na reunião de Câmara também não se alongaram muito sobre este assunto. E depois as pessoas lá dizem que se vai instalar lá o Aldi. Bom, qual é o compromisso para este terreno? O que é que, se um dia aparece lá uma superfície comercial, alguém que queira construir uma empresa, o que é que os senhores vão fazer? O que é que nos podem garantir neste momento? E se tem reuniões com a Carris, também podem ter reuniões com a rodoviária de Lisboa e realmente pressionar para que se resolva esta situação. Ponto 2, tem a ver com o projeto de mobilidade sustentável. Este projeto que aqui está, portanto, os senhores aqui, a questão do metro, portanto, a Câmara exige ao Governo um cronograma para não ser iludido pelo Governo. No entanto, apresenta aqui vários projetos sem prazos, isto é tudo vago, é abstrato, é exatamente igual. Portanto, aquilo que o Governo faz à Câmara, portanto, os senhores aqui nestes projetos também, felizmente, é pelo mesmo caminho. Portanto, aqui há vários projetos e é tudo vago, é tudo, não há. Outro dos projetos que também está aqui contemplado, que por acaso o Governo de António Costa executou, que é o passe intermodal e social. Acho que é bom para o utilizador, sei que a Câmara também vai entrar com uma verba, mas eu acho que realmente esta questão de ter o protagonismo desta medida terá mais, se calhar, a ver com o Governo. Não sei se a maneira como os responsáveis camarários falam, acho que terá mais a ver com o Governo. E o Governo, e aqui a Câmara já emitiu várias mensagens e utilizou a máquina institucional para divulgar mensagens, fazer MUPIs, cartazes, e agora fazer um cartaz quando era para reivindicar. E agora fazer um cartaz e reivindicar que acerca dos passos intermodais, não é congratular-se, seria neste caso de uma mensagem sobre isto, é só para reivindicar? Eu acho que não. Pronto, este era o outro ponto. O outro ponto tem a ver com o estacionamento na minha rua, em Santo Antão do Tujal, onde eu moro, e realmente assistimos ao empurrar os problemas com a barriga, não é? Vai-se empurrando, tudo muito vago, muito abstrato. Para mim, tanto me faz dizer que vai fazer para a semana, como dizer que vai resolver o problema a médio prazo ou que está em reflexão. É exatamente igual, é tudo vago, é tudo abstrato. Assim como o caso das lombas em Pinteus, ainda agora recentemente coloquei a questão, e a Câmara diz-me vai ser para breve. O que é breve? Pronto, é tudo assim, não há prazos, não há o tal cronograma que exigem ao Governo. O breve é quando? O ponto 4 tem a ver com a peça do mês da cerâmica de Sacavém. E eu tenho aqui isto, que é a peça do mês de setembro. Se isto não tem nada a ver, e é uma peça da festa do Avante, se não tem nada a ver com o Avante, então porquê que é o mês de setembro? Por coincidência, o mês da festa. E depois, tudo o que está aqui sublinhado, nem é sobre o museu, nem sobre a cerâmica, nem sobre Sacavém. É sobre a festa do Avante. Tudo isto está aqui, a maior parte deste texto. E ficaram indignados porque eu não critiquei a escolha da peça. Eu não estou a criticar isso. Eu estou a criticar o conteúdo intelectual deste texto. Que está aqui. Exatamente. Portanto, qualquer pessoa pode pesquisar e ver este texto na internet. E depois há aqui outro problema, que é, eu olhei para aqui e vi aqui bilha, e disse bilha. E a Câmara empolaram esta gafe, supostamente que eu teria dado, empolaram isto, como que se eu tivesse enganado. Eu simplesmente olhei para aqui. Estava em letras pequeninas e diz bilha. Acham que é cantarilha. Não. Portanto, e depois empolaram aquilo. Portanto, qualquer cidadão que venha a um órgão ou a esta Câmara está sujeito
a ser motivo de risada como foi na reunião de Câmara. Eu só simplesmente olhei para aqui. E os senhores empolaram esta suposta gafe que eu supostamente teria cometido. Está aqui, portanto, toda a gente ver. Lamentável. Depois, eu gostava de falar aqui acerca de, portanto, vias que estão completamente partidas, ou que estão em muito mau estado e degradadas. Estamos a falar da estrada municipal entre A dos Calvos e a 625, creio eu. Estamos a falar da estrada velha do Boição em Bucelas, a estrada entre Ribas e Fanhões. Todas essas estradas estão degradadas e em certos troços estão partidas. E teriam que os senhores tomar medidas de prevenção de rodoviária, teriam que tomar medidas, mas não estarão a tomar. Isto são casos em que supostamente e alegadamente os senhores teriam que tomar medidas. Lamentavelmente não vejo isso acontecer. Para terminar, portanto, a Câmara tem uma máquina de propaganda institucional e qual é a pegada que deixam qual é a pegada que deixam? Conseguem calcular quanto é que gastam em papel, todo esse rasto que deixam no meio ambiente? Poderemos quantificar esta situação da comunicação institucional da Câmara Municipal de Loures? Obrigado. Eu gostava de quantificar. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Sr. Município João Reza. E agora passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para as devidas respostas. Muito obrigado. Queria começar por responder à Sra. Dona Paula Marques e começando por lhe dizer que acho muito bem que a Sra. Dona Paula Marques e os pais venham defender aquilo que consideram justo e acho muito bem que venham às Assembleias Municipais, às reuniões de Câmara, a todos os sítios onde entenderem fazer ouvir a vossa opinião, a vossa preocupação, que é, aliás, bem compreensível. Portanto, não estou zangado com os pais, nem nunca estarei, mesmo quando esteja em discordância, o que não é o caso aqui. Acho que têm toda a razão. O que disse aqui na última reunião foi porque nós precisamos também de responsabilizar quem tem responsabilidade. É que isto de nunca haver responsabilização de quem ignora as necessidades da escola, o Ministério da Educação, em relação a aspectos graves das suas instalações, não pode acontecer também. Já se assumiu aqui na última reunião que nós estamos a trabalhar para nos substituirmos naquela questão de segurança que tem sido referida ao Ministério da Educação. Estão a ser comprados os materiais. A Sra. Dona Paula Marques falou de burocracismo. Nós temos que cumprir o Código da Contratação Pública, não temos outra hipótese, mas isso está em curso e brevemente haverá a substituição dos elementos que estão danificados e que têm sido aqui bastante referidos. E temos que continuar a exigir de quem de direito que faça as intervenções que está obrigado a fazer e que tenha essa preocupação. Isentá-los dessa responsabilidade não ajuda a resolver os problemas, porque significa esquecer quem tem a competência para os resolver. Quanto ao Sr. Município João Reza, já lhe respondi a algumas destas questões, mas respondo novamente com todo o gosto. Quanto à questão da rodoviária em Santo Antão do Tujal, eu diria que é a questão que merece avaliação. Essa questão que o Sr. Município João Reza tem vindo a colocar, no sentido de avaliarmos se o encerramento do terreno onde se dava o estacionamento dos autocarros tem ou não um impacto negativo no estacionamento e na circulação nas vias ali próximas. É matéria que eu julgo que merece a pena ser avaliada. O nosso contributo para a questão do passo social foi muito importante. Não é só porque vamos pagar uma contribuição financeira que será de 2 milhões e 50 euros no próximo ano e 2 milhões e meio de euros a partir do ano de 2020, é porque estivemos com forte empenhamento no centro das negociações e do processo que levou não a que o Governo decidisse fazer esta baixa do preço do passe, mas, melhor dizendo, a que o Governo aceitasse aquilo que os municípios reivindicaram no sentido que isto pudesse acontecer, com uma comparticipação financeira do Orçamento de Estado e com uma comparticipação dos municípios. Quanto às estradas danificadas,
Nós temos vindo a intervir num conjunto vasto de vias do município. Temos também obras em curso neste momento em algumas vias, por exemplo, a Estrada Municipal 541 entre Pinteus e Fanhões, uma via muito importante e que já tínhamos feito uma primeira parte no mandato anterior e agora estamos a fazer esse troço. Outras ainda não estão naturalmente reparadas, algumas estão no plano para o próximo ano e outras ainda não será possível, mas o certo é que vamos tendo cada vez mais uma situação normalizada, com insuficiências, dada a vastidão da nossa rede viária, mas apesar de tudo uma situação mais próxima da normalidade. Quanto à comunicação municipal, é uma comunicação sóbria, que usa meios eficazes, que procuramos que sejam eficazes para chegar às pessoas, que não desvaloriza os meios eletrónicos, com toda a importância que hoje têm, mas que não exclui todos aqueles que precisam de continuar a ter a informação do município por outros meios, designadamente em papel. E continuaremos a fazê-lo com a sobriedade que temos feito até agora, numa perspectiva de informar as pessoas sobre o que se passa no seu município e sobre o desempenho das competências da Câmara Municipal. Sr. Presidente, pedia agora que o Sr. Vice-Presidente clarificasse a questão restante em relação ao Sr. Município João Reza. Sr. Vice-Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava a todas as senhoras e senhores deputados municipais, membros do Executivo Municipal, naturalmente. O município João Reza vem colocar pela terceira vez o mesmo problema a propósito de uma peça que foi escolhida pelos técnicos municipais no âmbito de uma iniciativa que todos os meses ocorre e que visa exatamente dar a conhecer uma peça do acervo dos museus municipais, para chamar a atenção sobre o conteúdo e aquilo que existe nos nossos museus. No mês de setembro foi escolhido uma peça, digamos, pertencente ao acervo do Museu da Cerâmica de Sacavém, que, digamos, faz parte da enorme quantidade de peças que felizmente fazem parte desse acervo. E a peça escolhida, exatamente por estarmos em setembro, foi uma peça que escolheram os técnicos e sem qualquer intervenção da administração municipal, foi uma peça alusiva à Festa do Avante, que se começou a fabricar no ano de 1976 e que durante muitos anos foi sendo anualmente, digamos, editada pela fábrica da Loiça de Sacavém e que era vendida na Festa do Avante. É essa escolha, digamos, a administração municipal é completamente estranha. Ela resulta do trabalho dos técnicos, portanto, que propõem todos os anos, todos os meses, uma peça para estar em destaque na peça do mês de cada um dos museus municipais. Este é só um das várias unidades que têm peças em destaque. O município João Reza coloca, creio eu, que duas questões completamente distintas. Uma é uma questão política. Acha que não devia ser, digamos, a peça da festa alusiva à Festa do Avante. Bem, é uma opinião tão respeitável como outra qualquer, mas creio que, digamos, sendo coisa que foi produzida em 1976, fazendo parte do acervo do Museu da Cerâmica de Sacavém, não pode ser escamoteada, nem se pode agora fazer a posteriori censura relativamente a algo que foi editado em tempo, faz parte da história da produção da fábrica da Loiça de Sacavém e sobre aquela peça recaiu o olhar dos técnicos que fazem essa seleção. Portanto, parece-me completamente desajustado colocar a questão da ordem política. Aliás, dizer que na escolha das várias peças que têm estado em destaque, e referindo-me apenas ao Museu da Cerâmica de Sacavém, estiveram figuras tão distintas, nomeadamente em pratos de louça decorativa, como o Papa João Paulo II, que eu suponho ser insuspeito de qualquer simpatia comunista, o Santo António de Lisboa e agora, mais recentemente, no mês de novembro, Mozinho de Albuquerque, portanto, que é um africanista, portanto, como se dizia à época, que reprimiu violentamente o levantamento de uma nação em Moçambique, portanto, contra o poder colonial português no século XIX. Portanto, não creio que possa extrair-se, digamos, da escolha das peças qualquer ideia de que há aqui uma valorização ou uma hipervalorização, seja do que for, em relação à Festa do Avante ou ao PCP. Depois há uma questão que é semântica, que o município, digamos, colocou já por mais que uma vez. Chamou àquela peça uma bilha,
Eu já tive a ocasião de explicar que uma bilha é outra coisa, é um recipiente maior, é digamos, um vasilhame maior, e que, digamos, aquilo que aqui está em causa é uma cantarinha, que é digamos, uma peça mais pequena. Portanto, e aquilo que tem estado em exposição na peça do mês, ou esteve na peça do mês e faz parte das peças que constam do acervo existente no Museu de Sacavém, é de facto uma cantarinha. Se foi incorretamente designada por bilha, creio que é um problema semântico, não é? Portanto, e não será talvez a designação mais correta. Já dei indicações aos técnicos municipais para no futuro, quando se referirem à peça, digamos, lhe darem outra nomenclatura. Obrigado, Sr. Vice-Presidente da Câmara, e agradecendo novamente as legítimas questões que os municípios aqui colocaram, vamos dar início ao nosso período da ordem do dia. E começamos com o ponto número 1, a proposta número 404/2018, adesão do município de Loures à Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial e aceitação integral e sem reservas dos respectivos estatutos. Colocava à discussão das senhoras e senhores deputados municipais que queiram usar a palavra. Não existindo, colocarei de imediato à votação. Nesse sentido, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com as abstenções do PSD e os votos a favor das restantes bancadas. Declarações de voto? Não existe. Passaríamos ao ponto número 2. Proposta número 405/2018, adesão do município de Loures à Associação Portuguesa de Clarinete e aceitação integral e sem reservas dos respectivos estatutos. Coloco o assunto à discussão. Quem quer usar a palavra, Sra. Deputada Municipal da CDU. Cumprimento todos os presentes e realço que Loures é a capital do clarinete, pelo que é uma mais-valia a adesão do município de Loures à Associação Portuguesa de Clarinete, que permitirá uma valorização de todos os clarinetistas, das bandas e escolas de música do nosso concelho. A Associação Portuguesa de Clarinetes organiza o Concurso Nacional de Jovens Clarinetistas e o APC International Clarinet Competition. Esta associação tem também organizado diversas masterclasses e conferências. Obrigado, Sra. Deputada Municipal Ana Mata. Mais algum deputado municipal que usar da palavra? Não existindo, colocaríamos de imediato a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Declarações de voto? Não existindo, passaríamos então ao ponto número 3. Proposta número 425/2018, designação para o exercício das funções de fiscal único da GES Loures, gestão de equipamentos sociais, EM Unipessoal Limitada, por referência ao período compreendido entre o segundo semestre de 2018 e o termo do mandato dos órgãos sociais da empresa atualmente a decorrer, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Baker Tilly, PG e Associados, SROC SA. Algum deputado municipal quer usar da palavra? Não existindo, colocaria o assunto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Só um momento. Obrigado. A proposta foi aprovada com as abstenções do PS, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, o PAN não. E com os votos a favor do PAN e da CDU. Declarações de voto? Não existindo, passaríamos então ao ponto número 4 e último da nossa ordem de trabalhos. Proposta número 426/2018, designação para o exercício das funções de fiscal único da Loures Parque, empresa municipal de estacionamento EM Unipessoal Limitada, por referência ao período compreendido entre o segundo semestre de 2018 e o termo do mandato dos órgãos sociais da empresa, atualmente a decorrer, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Baker Tilly, PG e Associados, SROC SA. Quem dos seus deputados quer usar da palavra? Ninguém. Colocaria o assunto então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. A proposta foi aprovada com as abstenções do PS, do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda e os votos a favor do PAN e da CDU. Declarações de voto?
Não existindo, damos por terminada a nossa segunda reunião da quinta sessão extraordinária, sem antes, e peço desculpa, fazemos a leitura da minuta da ata e pedia aqui ao Sr. Primeiro Secretário da Mesa para fazer a respectiva leitura. Pedi algum silêncio na sala para que, de alguma forma, o Sr. Primeiro Secretário possa fazer a respectiva leitura. Obrigado. Muito boa noite. Segunda reunião da quinta sessão extraordinária, dia 8 de novembro de 2018. A reunião teve início às 21h15 no Palácio Marquês da Praia de Monforte, em Loures. A mesa da Assembleia foi composta pela deputada municipal Ana Isabel Serra dos Santos Graça, em substituição da segunda secretária Sara Raquel Bordal Gonçalves. Justificaram a falta Ricardo Jorge Monteiro de Lima, Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Moscavide e Portela, e Bruno Miguel de Oliveira Nunes, do PPM. Tomou posse António José da Silva Beão da Costa, em substituição do deputado municipal do Bloco de Esquerda, Carlos Luís da Costa Gonçalves. No período de ordem de dia, ponto 1, proposta número 404, adesão do município de Loures à Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial e aceitação integral e sem reservas dos respectivos estatutos. O ponto foi aprovado por maioria, com 41 presenças, 34 votos a favor e 7 abstenções. Ponto 2, proposta 405/2018, adesão do município... Desculpa, eu pedi algum silêncio que respeitasse a quem está a fazer a leitura da minuta da ata, está bem? Obrigado. Adesão do município de Loures à Associação Portuguesa de Clarinete e aceitação integral e sem reservas dos respectivos estatutos. Foi aprovada por unanimidade, com 41 presenças. Ponto 3, proposta 425/2018, designação do exercício de funções de Fiscal Único da GES Loures, Gestão de Equipamentos Sociais Unipessoal Limitada, por referência ao período compreendido entre o segundo semestre de 2018 e o termo de mandato dos órgãos sociais da empresa, atualmente a decorrer, à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Baker Tilly e Associados S.A. Foi aprovada por maioria, com 41 presenças, 16 votos a favor, 25 abstenções. Ponto número 4, proposta número 426/2018, designação para o exercício das funções Fiscal Único da Loures Parque, Empresa Municipal de Estacionamentos, Unipessoal Limitada, por referência ao período compreendido entre o segundo semestre de 2018 e o termo de mandato dos órgãos sociais da empresa, atualmente a decorrer, a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Baker Tilly e Associados S.A. Foi aprovada por maioria, com 41 presenças, com 16 votos a favor e 25 abstenções. Obrigado, Sr. Primeiro Secretário. Colocaria então uma data a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e agora sim até dia 22.